Eu não poderia deixar de trazer para vocês como está sendo a experiência no testnet da SundaeSwap e, principalmente, informações muito importantes e relevantes sobre a Cardano. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe, que isso ajuda muito. A gente está vendo muita gente decepcionada com a rede da Cardano, mas eu vou mostrar para você algumas informações relevantes, muito relevantes, de que o projeto está crescendo e crescendo muito, e você não tem muitos motivos para se preocupar que, independente de você ter comprado em uma alta ou não, este é um projeto que pode surpreender muita gente, não só surpreender, como renovar suas máximas históricas. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a SundaeSwap. Bom, pessoal, tem algo muito interessante aqui que eu gostaria de mencionar logo de cara para vocês. SundaeSwap foi escolhida como a primeira DEX da rede da Cardano para testar esse projeto. Teve uma outra DEX que tentou implementar os contratos antes, mas teve problema, e neste caso nós tivemos a SundaeSwap, o que prova o seguinte: o que a gente já sabia, SundaeSwap vai ser a maior DEX da rede da Cardano, inclusive o pessoal da Cardano menciona isso, que o fato desse testnet começar aqui é justamente aproveitando esse hype gigantesco que tem a SundaeSwap, e de fato deu muito certo, cara. A experiência de transações aqui funcionou muito bem, teve alguns errinhos nos primeiros momentos, eles estão corrigindo, é para isso que serve um testnet. Testnet é justamente para encontrar erros, encontrar bugs e corrigir, tá? Então serve um testnet justamente para isso. A gente não sabe quantos dias vai durar esse testnet, mas o que a gente tem de certeza é que a partir do momento que esse testnet sair daqui, a gente já tem uma informação de que a mainnet pode chegar a qualquer momento, né? Eu acredito que somente lá no começo do ano que vem, mas quem sabe, né? A Cardano não surpreende todo mundo e fala, tá pronto, vai chegar em dezembro, presente de Natal para vocês. E a gente pode ter uma explosão de preço da ADA Cardano, sim. Então vamos lá, qual é a primeira função de uma DEX? Acho que não tem muito que a gente falar da SundaeSwap, a gente sabe do potencial desse projeto. Eu acho que o principal ponto desse vídeo sobre essa experiência é mostrar para vocês o swap, que é a troca de tokens, principal função de uma DEX descentralizada. Então vamos lá, vamos vir aqui em swap, nós temos essa opção de fazer a troca aqui. Pessoal, se você quer testar, vem aqui em beta e ele vai te mostrar para você tudo que você precisa, tá? Então preenche todas as informações, lembrando que não é obrigatório, você não recebe recompensa por participar do beta, então não tem muito o que você fazer, tá? Por aqui. Tu vai fornecer a liquidez, tu pode fazer a swap de token, mas você não está ganhando nada, não é tudo valor fictício, é tudo teste. Então, se você não conseguir fazer esse procedimento, porque não tem tutorialzinho, etc., não se importe muito, que não vai fazer muita diferença. Vamos lá, vamos colocar aqui ADA Cardano na primeira linha. Vamos colocar então ADA Cardano na primeira linha, vamos colocar um token qualquer na segunda. Olha só, vou escrever aqui que eu quero trocar 10 ADA Cardano por Mint, né? Vamos então clicar em Swap. Aqui tem uma informação muito relevante para a gente. 0,5 de ADA Cardano para taxa da rede, 0,5 para a taxa da SundaeSwap. Eu acho que isso daqui vai ser ajustado. Se não for ajustado, a gente tem uma informação de que essas tarifinhas não serão tão baratas assim. Vai ser baratas, é óbvio, mas vai estar muito próximo ou talvez até superior, por exemplo, às tarifas da Avalanche, né? Mas vamos lá, temos a tarifinha de provedor de liquidez, esta aqui sim, bem baixinha, e nós temos essa tarifinha de depósito, mas que não é uma tarifa, isso aqui ela vai ser devolvido para você independente da transação ser cancelada ou ela ser processada. É praticamente uma garantia para cobrir essas tarifinhas aqui. Então vamos lá, vamos clicar em Hold para Swap. O que é isso aqui? Segure para trocar. Então é uma opção bem diferente do que a gente estava acostumado, por exemplo, na PancakeSwap, na Uniswap, que eu não opero, mas é do mesmo jeito, em outras DEX por aí, Iridium, né? Você simplesmente clicava e ele faz o processo. Agora você clica e segura. Olha só. Então você clica e segura, pronto. A gente fez a troca com sucesso. Ele vai pedir então para a gente confirmar na nossa wallet. Nós vamos confirmar, certo? Esse daqui, pessoal, é a wallet, tá? Não é a wallet que eu vou usar, eu vou utilizar a Yoro, tá? Essa aqui é a wallet que está sendo utilizada somente para o teste. Eu quero utilizar a Yoro, eu quero continuar utilizando ela, mas essa carteira tem se mostrado bem interessante também. Se ela for a opção mais utilizada, o que eu acredito que não, acho que a Yoro de fato será a carteira mais utilizada por aqui. Então, pessoal, essa é a experiência de trocas de token aqui.
Está processando a transação aí de maneira razoavelmente rápida, tá? Eu acabei de fazer uma antes desse vídeo aqui e ela foi processada ali dentro de 2 segundos. Agora a gente demorou um pouquinho mais, mas ainda assim foi processada rápida, tá? Esse processo de troca de tokens. Ou seja, está funcionando certinho, está funcionando redondinho o testnet. Na minha visão, tem pequenos bugs aqui pequenos bugs para resolver, mas de uma maneira geral está funcionando tudo certinho, tá tudo ok, inclusive, né? Inclusive, eles podem ajustar algumas coisas aí, quem sabe, né? Quem sabe já lançar ao público aí ainda em dezembro. É o que muita gente espera. Então, pessoal, essa experiência foi ok, foi maravilhosa, foi uma experiência muito boa. Agora, de nada depende o sucesso da SundaeSwap se a rede da Cardano não colaborar, certo? A gente tem muitas informações nos últimos dias de crescimento da rede da Cardano. Exato, crescimento da rede da Cardano, o que não reflete no preço. Acho que essa é uma informação bem controversa e é uma informação muito importante, porque Cardano com certeza entraria no nosso quadro bom e barato, que eu dei uma pausa por causa do momento do mercado. Então a gente está vendo o mercado numa tendência de baixa, então todos praticamente são bons e baratos, dependendo, óbvio, do seu risco e da forma com que você se expõe, certo? Então, mas Cardano, pessoal, não morreu, como muita gente diz, tá? Tem muita gente falando que Cardano morreu, Cardano já era, a rede da Cardano não vai sair, etc. Cara, vai sair. Acho que precisava dessa informação aqui, desse testnet, para mim ter essa certeza. Eu também estava cheio de dúvida em relação à rede da Cardano, por quê? Porque, apesar da gente ver muitas informações, a gente não tinha nada de concreto. Isso já é algo concreto. Para trabalhar em um testnet, tendo o hype que tem a rede da SundaeSwap e estar operando ok, então a gente sabe que os contratos inteligentes estão funcionais dentro da rede da Cardano, com alguns bugs sim, conforme eu falei para vocês, para isso que serve a rede ao testnet, certo? Então, pessoal, rede da Cardano crescendo demais, preço muito interessante, mas o preço da ADA Cardano pode descer mais se o mercado descer mais. E aí que entra um ponto muito interessante, né? A gente sabe que quando vier ao público essas DeFi, etc., e todos esses projetos da rede da Cardano, o preço vai explodir, cara. Então, quanto menor o preço que você conseguir comprar, perfeito, maravilhoso. Mas vamos lá. Mais de 250 mil transações por segundo já é processados. A Cardano já tem capacidade de processar. Isso é uma informação muito relevante das últimas atualizações que eu tenho observado da rede da Cardano. E eu selecionei ainda mais essas informações, que o número de contratos de inteligência da rede da Cardano está se aproximando de 1000. Cara, isso daqui é superior a muitas redes do mercado de top 20, para vocês terem uma ideia, que já estão operando há vários e vários tempos no mercado, há vários e vários dias, vários meses, por assim dizer. Então, assim, antes mesmo de chegar ao público em geral, a gente já nota o interesse do desenvolvedor pela rede da Cardano é um dos mais altos que a gente pode encontrar. Então, sim, a rede da Cardano vai ser um forte concorrente para o Ethereum e para a Solana, para a BSC, enfim. Cara, a gente vê um interesse do desenvolvedor altíssimo pela rede da Cardano, porque sabem que a rede da Cardano tem esse hype todo, né? É uma rede explosiva, é uma rede que pode trazer grandes resultados, inclusive para quem comprou acima de $2. Eu acho que essa ATH da rede da Cardano, seu preço mais alto, com certeza vai atingir novas máximas com a chegada dos contratos inteligentes e principalmente se o mercado entrar num grande ciclo de baixa, no próximo ciclo tu pode ficar tranquilo que tu vai ter o seu retorno, tá? E eu separei mais essa informação, que nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, cresceu mais de 7% os endereços exclusivos da rede da Cardano que estão em staking, que simplesmente compraram as suas da Cardano e jogaram em staking à espera dessas DeFi, à espera de uma explosão de preço da rede da Cardano. Uma explosão de preço do token ADA ou simplesmente para aproveitar as DeFi na rede da Cardano. Eu acho que uma das redes que mais tem crescido, mesmo não estando lançado ao público. É impressionante. Isso daqui é impressionante para mim, cara. Para mim isso aqui é impressionante. Isso é notícia impressionante. No momento em que as pessoas espalham boatos sobre a rede da Cardano, que a rede da Cardano morreu, que não vai chegar contrato inteligente, que não vai chegar nada, que é isso e aquilo, que o Charles é um mentiroso, etc. Eu acho que o Charles vendeu boatos, sim. A gente sabe, pessoal, não tô defendendo a rede da Cardano, eu não sou fã de protocolo, a gente tem coisas erradas sim, não tem coisas erradas, né? Eu acho que não chegou no prazo
que as pessoas esperavam, e quando chegou, por exemplo, a gente teve a primeira DEX da rede da Cardano, ela reclamou que os contratos da rede da Cardano não estavam funcionando como deveriam funcionar, certo? Isso é um erro também, e possivelmente eles corrigiram, então, porque o testnet da SunderSwap está operando bem. E nós temos essa questão também, na minha visão, o Charles, né? Minha opinião só, ele vendeu boatos, certo? Ele vendeu, o público abraçou, porque ele é uma figura, né, que relacionada a Cardano, todo mundo compra a ideia dele, as pessoas compraram a ideia dele, compraram a ideia da Cardano e estão aguardando esse lançamento da Cardano desde sempre, né? Então ele vendeu boatos por vários e vários meses e anos, mas agora, aparentemente, finalmente, a gente está muito próximo desse lançamento. Isso é muito positivo mesmo. Eu acho que agora, de fato, a gente só pode esperar bons resultados para a rede da Cardano. Agora, em relação ao preço do token, pessoal, ele pode sofrer sim, pode sofrer mais. É um token que sofreu mais do que o mercado justamente por isso, porque as pessoas esperavam essas DeFi da rede da Cardano que não chegou, certo? Então, mas é um preço que possivelmente vai se recuperar muito forte com a chegada dessas DeFi. Então, simples. Achou que o preço da Cardano está interessante? Compra. Sempre faz parcial. Compra um pouquinho, deixa ali. Corrigiu mais? Compra mais um pouquinho, deixa em stake lá na sua Iora e aí tá tudo certinho, tu tá ganhando mais criptomoedas e aguardando então essas DeFi, certo? Bom, a gente vai trazer mais vídeos da rede da Cardano, da SunderSwap, conforme for surgindo as novidades. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você acompanhar nossos próximos vídeos. Telegram, Instagram e Twitter estão no primeiro comentário fixo. Até mais!